quero trazer para vocês que esse texto ele nos lembra que Satanás é um inimigo derrotado. Vocês se lembram? Eu citei o Dr. Hernandes aí e ele fala a respeito disso, que o diabo já é um inimigo derrotado. Só que ele quer fazer com que os homens entendam que ele não está. Ele quer enganar os homens e mostrar que ele tem algum tipo de poder quando ele não tem nada. Então, é um inimigo já derrotado. Mas não pense que por ser um derrotado ele não pode fazer estragos. Ele não tem nada a perder. E por isso ele não mede esforços para a cada dia recrutar mais pessoas para o seu exército das trevas. Mais soldados para o seu exército das trevas. E a cada dia que passa, ele tem enganado, tem escravizado mais pessoas, seja em vícios, pecados de todo tipo e engano religioso. E o que nós, como igreja, nós temos feito para parar o avanço do engano de Satanás? Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo e ainda assim a igreja tem feito muito pouco. Pessoas estão morrendo em seus pecados, meus irmãos. Homens corruptos estão dominando o mundo. Crianças todo dia têm sido vendidas no mercado negro do sexo e violentamente têm sido tiradas dos braços de seus pais. E quando seus compradores aí enjoam dessas crianças, porque são vendidas como mercadorias aí para esse mercado espúrio do sexo, quando seus compradores enjoam delas, eles matam essas crianças, assassinam friamente, seus órgãos são retirados e são vendidos aí. E tudo isso, meus irmãos, é obra do adversário, é obra do diabo. E nós temos que entender que, como cristãos, nós temos que clamar pela volta do Senhor Jesus. Não podemos nos conformar com esse mundo aí caído, perdido, contaminado com o pecado. Um mundo que está podre e totalmente depravado. É uma guerra, meus irmãos, que só poderemos vencê-la por meio da oração, da proclamação do Evangelho e o anúncio da verdade, o clamor da chegada do grande Rei. Então reflita sobre isso, meus irmãos, que eu falei aí. A cada dia o diabo está recrutando mais pessoas para o seu exército das trevas, mais soldados para estar trabalhando para ele. Homens corruptos estão dominando o mundo. Gente que trata seres humanos como mercadoria. Crianças que são vendidas todo dia aí como mercadorias para pervertidos. E depois, quando eles usam e abusam dessas crianças, depois que se enjoam do seu brinquedinho aí, entre aspas, eles jogam fora, eles descartam, assassinam friamente essas crianças, retiram seus órgãos e são vendidos aí novamente como mercadoria. Até quando, meus irmãos, nós vamos olhar para essa sujeira e vamos continuar aí sem entrarmos num espírito de oração, em um avivamento, em um clamor, pedindo para que o Senhor Jesus retorne? Quanto tempo nós vamos aí continuar vendo traficantes lá no morro, pervertendo crianças e colocando eles no mundo do crime também? Transformando adolescentes de 12, 13 anos em assassinos aí, em snipers, com metralhadoras em suas mãos, matando soldados aí da polícia militar? Até quando vamos continuar olhando essa desgraça no mundo e não vamos fazer nada, meus irmãos? É tempo de nós olharmos para essa guerra espiritual e entendermos. Se nós não clamarmos, se nós não orarmos, o diabo ele vai continuar enganando. Ele vai continuar aí levantando falsos profetas, falsos messias, falsos evangelistas, trazendo um evangelho deturpado. Enquanto isso, pessoas vão morrendo no seu pecado. Só quando nós começarmos a proclamar o evangelho da verdade, só assim essa podridão vai acabar. Então clame, meus irmãos, grite em oração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que este reino de Deus seja instaurado aqui e toda essa sujeira, toda essa maldade, toda essa corrupção seja tirada desta terra. Porque enquanto nós não entendermos isso, que nós estamos em um mundo hostil, em um mundo que odeia os crentes, em um mundo que odeia a verdade, meus irmãos, enquanto nós não entendermos isso e orarmos a Deus e pedirmos pelo seu retorno, nada vai acontecer. Olhe para o êxodo lá no Egito. O libertador, Moisés, só apareceu quando o povo começou a clamar, quando o povo começou a orar e pedir que ele retornasse. Muitos podem começar a reclamar: mas Jesus está demorando e ele não vem nunca. Você está clamando, você está pedindo que ele retorne.
Você está exclamando Maranata, hora vem Senhor Jesus? Você está proclamando a mensagem do Rei? Você está proclamando o Evangelho da verdade? Se você não está fazendo nada, meu amigo, não é tempo de você ficar reclamando. É tempo de você tomar uma atitude e fazer alguma coisa para que essa desgraça pare. Porque nós entendemos que o pecado, ele é uma desgraça, ele é uma doença que tem corrompido os homens. E nós não podemos aceitar que o diabo continue avançando, meus irmãos. É tempo de orarmos, é tempo de entrarmos em um espírito de oração. E quando eu falo de espírito de oração, é tempo de estarmos orando a todo momento, a toda hora, em pensamento e pedindo que Jesus retorne. Porque o mundo da forma que está não dá para continuar. O que é verdade está se tornando mentira, valores estão sendo invertidos. Chega um ponto, meus irmãos, que aqui no Brasil, alguns ministérios aí do governo já não citam mais a palavra mulher. Quando vai falar de uma mulher que deu à luz a um filho, fala a pessoa que pariu. Isso aí, para mim, meus irmãos, parece até um palavrão, isso aí, falar a pessoa que pariu. Não, foi a mulher, a senhora que deu à luz. Nós temos que lembrar de tudo isso, que quando Deus criou o homem, Deus criou homem e mulher, e os criou à sua imagem e semelhança. Criou o ser humano para exaltar o Criador, não para fazer essa desgraça e essa algazarra que está no mundo hoje. Então ore a Deus, meus irmãos, clame a Deus para que Jesus Cristo retorne. Amém? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente.